Oi, pessoal, quem fala aqui é Giovana Oliveira do Oliveira Imóveis. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje, adivinha, sobre a inflação e a falta de casas no mercado. E a gente vai conversar sobre esse assunto que é interessante e intrigante logo depois da vinheta. Então, bora lá. Inflação e aumento dos preços das casas, né? Esse assunto é interessante porque muita gente está sempre comentando nas redes sociais, nos grupos de Facebook, por aí, se a gente está vivendo uma bolha ou não, e se a gente está vivendo mais do que isso, né? Se a gente está vivendo um momento de reflexão sobre o preço das casas, né? Já que muita gente acha que a gente já está em patamares muito elevados. E não, gente, infelizmente o ciclo de alta ele não vai parar e não vai parar tão cedo. E eu não falo isso só com a experiência do Giovanni, não. Eu falo isso baseado em muito estudo que eu faço e também em vários analistas consagrados do setor a nível mundial, que também dizem a mesma coisa. O The Economist, que é uma mídia, né, de muito reconhecimento a nível mundial, ela fez inclusive uma reportagem sobre isso recentemente. Vários jornais americanos também vêm falando sobre isso. Claro que no mercado americano a gente tem muito segmentado nos Estados Unidos, né? O pessoal lá não fala muito, a não ser em colunas a nível global, né? Eles acham que é o dono do mundo e, portanto, o que está acontecendo lá é a base para tudo. Então é meio complicado, mas sim, a gente está vivendo um ciclo de alta que já perdura muitos anos, inclusive. Desde os anos 50 que as casas sobem de preço a nível muito considerado, né? A níveis realmente, não vou dizer alarmantes, mas a níveis que realmente chamam a atenção e muita gente ficou milionária, inclusive, justamente por causa do ramo imobiliário, que dificilmente vê uma crise para atrapalhar. Tanto que do ciclo de 1950 até agora, os principais impactos foi a crise de 2008 dos Lehman Brothers, lá justamente nos Estados Unidos, depois a crise da Covid, né, a pandemia da Covid em 2020 e mais recentemente a guerra da Ucrânia. Mesmo guerras espalhadas pelo mundo de uma forma geral não foram suficientes para travar o mercado imobiliário a nível global. Então a gente viu aí desde a década de 50 uma evolução dos preços gigantesca e só três fatores impactando essa questão. E, gente, em Portugal, mais ainda, vemos esse ciclo de alta. Isso impactado muito também por causa das próprias questões ligadas à imigração. O país precisa de imigrantes, e eu sempre bato essa tecla aqui no canal, o país precisa dos imigrantes, e por conta disso, por precisar deles, quem chega precisa de casa. Vale lembrar que quem sai de Portugal, os nativos, os portugueses que saem para procurar melhores salários, melhores trabalhos fora aqui de Portugal, né, em Luxemburgo, Alemanha e por aí vai, eles saem justamente de casas que vão continuar ocupadas, porque são pessoas, na maioria dos casos, né, são pessoas novas, que ainda vivem com os pais. Então, a casa dos pais, ela continua ocupada pelos pais. Então, sai uma mão de obra que não deixa o imóvel vago e quem chega precisa de um imóvel que não está vago. E por isso a gente tem o mercado dos preços no país aumentando ainda mais do que a nível global. A nível global, o aumento dos preços das casas está girando em média 6%. E uma pesquisa de uma universidade da Alemanha aqui em Portugal mostrou que a média das subidas é de quase 9% para os próximos 10 anos. Ou seja, a gente tem aqui uma distância de 4% basicamente entre o aumento dos preços das casas a nível global, mundial, e comparado com Portugal, que está a quase 9%. Né? E eu falei errado, quase 4 diferença, não, quase 3 diferença, né? 6 para 9. Então a gente tem aqui realmente uma distorção que dificulta para quem quer comprar, mas que é uma oportunidade para quem tem condição de comprar, porque sim, os preços vão continuar subindo e isso torna, portanto, uma ótima opção de investimento. Investimento tanto para você que quer vir morar num país que é mais seguro, num país que é mais tranquilo, em comparação, por exemplo, a outros países de língua portuguesa, não falo só do Brasil, né? A gente tem Cabo Verde, a gente tem Angola, e
também como investimento, já que a gente está falando de você ter um patrimônio numa moeda forte como o euro. Infelizmente, não vejo expectativa dos números melhorarem, tá? A gente vê o mercado precisando cada vez mais de mão de obra, vê o governo tentando organizar a casa a nível de imigração, isso é tema para um outro vídeo, mas a gente vê o governo tentando criar um sistema mais adequado para a quantidade de imigrantes que chega, com isso fazer o trem, né, andar corretamente dentro dos trilhos, não descarrilhar, e isso vai impactar sim, e a gente vê os processos de imigração se tornando melhores, o que vai incentivar mais pessoas a vir, porque vai acabar essa bagunça, vai acabar essa desorganização. Então a gente vê hoje aqui em Portugal um cenário para a compra da casa bastante chamativo, bastante interessante, porque mesmo para quem vai morar, Giovana, mas se você está falando que os preços das casas não param de subir, eu não vou ter condição de comprar. Se você deixar para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano, 2 anos, sim, pode ser que você não consiga com o dinheiro que você tem hoje. Mas se você comprar hoje, você está comprando mais barato do que vai comprar amanhã. E é nisso que você precisa focar, né? Essas opções, essas possibilidades. Porque eu tenho imensas quantidades de clientes que compraram um imóvel comigo e depois revenderam imóveis comigo, ganhando 50 mil em questões de meses, ganhando 100 mil em questão de 1 ano, 1 ano e meio, né? O cara comprou por 100, vendeu por 100, por 200, 1 ano depois. Então eu tenho várias histórias dessas e isso vai continuar, esse ciclo vai continuar. Eu tenho inclusive um cliente que comprou uma casa recentemente aqui comigo, não deve ter 3, 4 meses que ele comprou a casa por 200 mil, não vou citar nome, então eu posso falar mais ou menos os números, deve ter 4, 5 meses no máximo esse processo, e eu já tenho uma proposta para comprar a casa dele de 255 mil, ou seja, a gente está falando ali de 25% de aumento no valor que ele pagou para o valor agora que ele poderá vender se ele quiser, claro, com 3, 5 meses de diferença, 25% já de valorização. Então a gente está falando de 25% em quê? Em 5 meses no máximo. São oportunidades interessantíssimas que, claro, a gente não pode deixar de considerar quando a gente pensa que comprar hoje pode ser muito mais barato do que comprar amanhã. E isso vale como regra geral, tá, gente? Giovanni, mas eu tenho investimento, eu não posso tirar o dinheiro enquanto o investimento meu não vencer. Eu tenho planos VGBL, PGBL, planos baseados em CDI, né, em tesouro direto, né, como renda fixa. Se eu tirar agora, eu pago imposto sobre isso, imposto alto. Gente, pensem bem a respeito disso também, tá? Eu não estou aqui como consultor financeiro de vocês, não é a proposta do canal nem nada disso, mas pensem, faz essa conta, tá? Pega esse mesmo exemplo que eu dei aqui de forma natural, mas vou usar ele agora de novo. Não foi nem pensado de forma prematuramente, não, gente. O cara comprou por 200 mil imóvel. Eu estou colocando 5 meses, eu estou achando que eu estou colocando muito. Eu acho que não tem 5 meses. Ele comprou um imóvel por 200 mil euros e agora ele tem a oportunidade, claro, se ele quiser vender, por 255. São 55 mil euros de lucro. Se a gente passar isso para reais, né, a gente está falando de um alto valor, a gente está falando de mais de 300 mil reais, né, na cotação de 6 euros. Que aplicação no Brasil em 5 meses vai te dar 300 mil de lucro? O quanto que você tem que aplicar para essa aplicação te dar esses 300 mil? Você tem que aplicar, não sei, 5 milhões, 6, 7 milhões de reais para ela te dar 300 mil de lucro. E mesmo assim não vai ser em 5 meses. Para ser em 5 meses tem que ser muito dinheiro mesmo para o juro mensalmente compensar. Por mais que você vai pagar, eu vou pagar imposto de renda de 27%, 28%, se eu tirar o dinheiro agora de uma aplicação que vence só em 2030. Gente, você vai perder aí, sei lá, 20 mil, 30 mil reais nessa aplicação, mas você está ganhando 300 se você pegar esse dinheiro e investir aqui. Então, compensa deixar de ganhar 300 mil porque você vai perder 20, 25, 30 mil reais em imposto? Eu acho que não faz sentido eu me manter preso no PGBL, num VGBL, num Tesouro Direto por conta disso. E muita gente vem justamente com essa dúvida. Giovana, eu não queria tirar o dinheiro agora, senão eu vou perder no imposto.
Gente, esquece o imposto, vocês têm que fazer a conta, tá? Vocês poderiam pagar imposto, você poderia pagar a taxa da corretora, né, da casa de a XP Investimento, qualquer uma que seja, eu só lembro agora de cabeça a XP, a maioria tem XP, né? Faz as contas. Se isso realmente falar, eu vou perder aqui R$ 50.000. Pô, mas se eu comprar lá, eu ainda vou ganhar 300, e no final das contas eu ainda vou estar com um lucro de R$ 250.000. Compensou. É isso que uma cabeça de investidor tem que ter o foco, porque senão não faz sentido, né? Ah, não, não vou comprar agora não, porque o euro está caro. Gente, o euro, ele tem uma oscilação natural, hora está barato, hora está caro, mas a longo prazo ele só aumenta, ele também só sobe. E se ele só sobe, também vale a mesma regra. Você comprando hoje, você está pagando mais barato do que você vai pagar amanhã, do que você vai pagar daqui a 6 meses. Porque hoje você está fazendo a conversão em 6. Daqui a 6 meses você pode estar fazendo a conversão em 6,50. Daqui um ano e meio, você pode estar fazendo a conversão em 7. Né? E aí, também valeu a pena? Se você vai dar a entrada aqui de um imóvel de 200 mil e vai ter que pagar ali até 30% de entrada, a gente está falando de 60 mil euros. Faz 60 mil euros multiplicado por R$ 6 e faz ele multiplicado por R$ 7. Veja a diferença que você tem de perda de poder de compra, né? Quanto que você perdeu nisso? O quanto que você perdeu nisso também equivale ao imposto que você vai pagar aí na hora de encerrar sua aplicação. Faça essas contas, faça esse cálculo, porque isso é importante para você ter em mente, porque a valorização cambial, ela muitas vezes ela vai ser cruel. Se ela for cruel com você para enviar, ela vai ser benéfica para você quando você for receber. Então, você comprando um imóvel agora, você fazendo o câmbio a R$ 6, a gente está falando que daqui a um ano, o imóvel que valorizou 55 mil euros, você ganhou 55 mil euros mais a valorização, porque quando você mandou esse dinheiro para comprar esse imóvel, você mandou com o câmbio de 6, e agora você vai pegar esse lucro para você com câmbio de 7, ou seja, você ganhou duas vezes na valorização do imóvel e no câmbio. Então é importante ter essa atenção e aproveitar o ciclo de alta que a gente está vivendo aqui, porque a inflação está melhorando, né? O segundo, o ponto do vídeo, né? O segundo ponto do vídeo, né? O primeiro é o ciclo de alta dos preços das casas. A inflação também ela está melhorando aqui em Portugal e a gente está vivendo agora um momento onde a inflação começa a recuar. Na verdade, ela já vem recuando há algum tempo. Já queria ter feito esse vídeo há algum tempo já. A inflação vem reduzindo de uma forma bem interessante aqui em Portugal. Já está nesse momento abaixo do que é o que o Banco Central Europeu deseja, né? Lembrando que a inflação a nível da zona do euro, né, da União Europeia, ela está na casa dos 4%, e o Banco Central Europeu, que equivale ao nosso Banco Central do Brasil, né, o banco que controla a economia aqui em todos os países, baseado em Frankfurt, na Alemanha, ele disse que quer que a taxa de inflação aqui na Europa fique na zona do euro, né, fique na casa dos 2%. E Portugal já está com ele a 1,9% na data da gravação desse vídeo. Ou seja, a gente já conseguiu, né, Portugal conseguiu mais uma vez se sobressair de forma positivamente, né, não é se sobressair de forma negativa, mas sim positivamente, conseguindo já trazer a inflação para o patamar que a zona do euro inteira tem que chegar. E Portugal já chegou, enquanto a nível da zona do euro ainda está em 4%. Portugal já está na metade, 2%, que é o desejado. E ela caindo ainda na zona do euro, significa que ela pode cair ainda mais também aqui em Portugal, a não ser, claro, que o governo faça algum movimento para manter ela um pouco alta. O que não é de todo mal. O próprio Banco Central Europeu quer que ela se mantenha a 2%. Para quê? Para gerar movimento, né? Um juros positivo, não sendo descontrolados, mas um juros positivo ele é bom para a economia, faz a economia girar, né? Então, pode ser que ainda caia um pouco, mas ainda assim, deve ser pouco mesmo, porque o governo deve, de alguma forma, querer manter ele próximo do padrão que a União Europeia quer, né? O Banco Central Europeu quer. E isso é interessante de se pensar, porque
a gente já vai estar meio que estagnado nos preços dos juros, né? Com a inflação se estabilizando, muito provavelmente a gente também tem os juros já próximos de uma estabilidade que é a desejada pelo mercado. Pode ser que eles caiam mais ainda? Sim, pode ser que eles caiam mais ainda. Mas eu acho que a gente já está chegando ali próximo do que vai ser o real a nível de mercado, a nível de economia portuguesa, tá? E que sim, é um número sadio também. Lembrando que comprar um imóvel aqui é muito mais barato do que comprar no Brasil, né? As taxas de juros e a forma dos cálculos dos juros aqui, ela é diferente do Brasil e aqui se paga muito menos imposto na hora de comprar um imóvel do que no Brasil, né? Se você pegar aí um imóvel no Brasil e colocar todas as prestações, você está pagando 2 ou 3 vezes o valor do imóvel nas melhores opções, né? Eu tenho um cliente meu, e aí eu não posso falar se ele mentiu, se ele exagerou ou não, que ele comprou imóvel e está pagando ali mais de 5 vezes o valor que ele pegou emprestado. De novo, não vou dar nome, não sei também se está bem assim, se é tão verdade assim como ele colocou, mas é um fator ali para a gente ter atenção. Por quê? É um número expressivo, né? É um número que realmente, opa, esse número me assusta. Porque você comprar um imóvel e pagar 4, pagar 5 é maldade com o povo de um governo, independente se é direita, se é esquerda, que está ali para ajudar a gente, né? Está ali para dar a segurança da educação, dar alimentação e da habitação. E a gente vê que isso não funciona muito bem, né? E, portanto, Portugal, nesse ponto, é uma ótima opção para quem também deseja morar porque para além disso da habitação, os juros não serem altos, você tem aqui um custo de vida muito tranquilo em relação ao Brasil, você não precisa ficar pagando plano de saúde, você não precisa ficar pagando escola particular, os condomínios não têm um custo altíssimo como é no Brasil, eu tenho, e aí sim eu sei que é verdade, porque eu tenho acesso aos documentos do cliente, aluguéis, prestação que ele paga que é mais barata do que a taxa do condomínio. Eu acho isso um absurdo, gente. Sinceramente, eu pagar uma taxa de condomínio mais cara do que a própria prestação do meu imóvel, para mim, parece ser algo inacreditável. E sim, a gente sabe que isso é muito comum no Brasil, infelizmente. Então, fica a dica, né? A gente vai ter uma inflação, ao meu ver, minha opinião, posso estar errado, mas né, a minha opinião, como sempre dou aqui no canal, de uma estação, de uma inflação começando a se estabilizar, tá? Eu vejo aqui os números de uma forma positiva e o ciclo de alta dos preços dos imóveis ainda aumentando, ainda indo para cima com força, tá? Então, quem deseja comprar imóvel em Portugal, seja para morar, seja apenas como investimento, a hora continua sendo agora, porque amanhã vai estar mais caro. Fica sempre essa dica aí. A gente está vendo vários especialistas no mercado, vários analistas do mercado falando a nível mundial que o ciclo vai continuar, vai perpetuar. Nem mesmo as guerras conseguiram abrandar tanto assim a velocidade. Claro que deu uma diminuída, deu uma baixada de bola, né? Mas os preços vão continuar a subir e isso é importante as pessoas terem conhecimento para não ficar esperando demais e a oportunidade passar, tá bom? Gente, obrigado para quem seguiu a gente até aqui no finalzinho do vídeo. Coloque aqui nos comentários, fui até o final para eu saber quem foi até o final, isso é importante para a gente ver como que o vídeo está performando. Por favor, coloque seus comentários, porque isso também ajuda o vídeo a ser indicado para outras pessoas. Deixe seu like, deixe seu joinha e vamos para os próximos vídeos das próximas semanas. Tudo bem? Tchauzinho, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.